Salve, contabilista! Semana da Educação Financeira, dia 4. Hoje vamos falar sobre ativos financeiros, certo? Como no vídeo anterior, que eu falei sobre ativos e passivos e vimos que a definição simples de ativo é o quê? Um recurso que coloca dinheiro para você, ou seja, gera renda para você, certo? E aí você pode ter várias coisas, o seu próprio negócio, o seu trabalho, né? Bens que você compra para alugar, enfim, uma casa para alugar também, né? Não deixa de ser um ativo. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre ativos financeiros, tá? Aí a gente já vai começar a dar uma olhada no mercado financeiro, certo? Por definição, ativos financeiros você pode entender que são bens sem forma física, certo? Não tem, como por exemplo um computador, um celular, não tem forma física, mas que representam apenas direitos de retribuição do seu capital. Sobre exemplo de ativo financeiro, você pode entender o seguinte. Vamos começar dos mais conhecidos até alguns que talvez não sejam tão conhecidos. Pensa na caderneta de poupança, certo? Você talvez já tenha investido, já ouviu falar. A caderneta de poupança é um exemplo de um ativo financeiro. Por quê? Você coloca o seu dinheiro lá, o banco ele pode usar o seu dinheiro para poder gerar mais renda para ele, no caso emprestando para mais pessoas, e ele vai lhe pagar depois de um período uma remuneração a título de juros pelo dinheiro que você deixou lá parado. Então perceba, é um bem, né? Um direito no caso que você tem porque você deixou o seu dinheiro lá. Então você tem o direito a ser restituído com juros sobre aquele capital. Isso é o conceito de ativo financeiro. Tá? Então nós temos vários. A poupança é a mais conhecida, né? A mais conhecida e mais simples de se utilizar, mas nós temos muitos tipos de ativos financeiros e de vez em quando surge um novo tipo de investimento, ok? Mas vamos falar de duas classes principais: renda variável e renda fixa, ou ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Pelo próprio nome, renda fixa, você pode entender que você tem uma certa previsibilidade no valor que você vai receber de juros sobre o capital que você investiu, certo? Por exemplo, na poupança, continuando falando, a poupança ela tem uma rentabilidade clássica de 0,5% ao mês. Então perceba, esse 0,5% ao mês já é o rendimento previsível sobre ela. Se você emprestar tanto valor, você pode calcular 0,5% sobre, né? Então, ela funciona muito como um empréstimo. Um empréstimo que você faz ao banco e ele vai te pagar uma certa quantia de juros sobre aquele empréstimo, certo? Então, renda fixa, essa previsão de recebimento. Já a renda variável, como o próprio nome diz, ela vai variar de acordo com o desempenho ao qual o ativo financeiro está vinculado. Vou dar dois exemplos aqui de renda variável muito conhecidos até. Ações de empresas e fundos de investimento imobiliário. Como é que funciona em síntese? Como é que funciona a base desses investimentos? As ações de empresas são parte do capital de uma empresa, principalmente uma sociedade anônima, que você pode estar adquirindo, ou seja, comprando um título que representa uma participação como sócio daquela empresa. E como sócio, você sabe que o rendimento de um sócio vem muito do desempenho daquele negócio. Então, quando você compra uma ação, é a mesma lógica. Você compra e detém uma ação, aí digamos que a cada trimestre aquela empresa distribui os lucros. Então, se você comprou, por exemplo, 10% do capital de uma empresa, na distribuição de lucros, depois de passar toda aquela questão contábil que tem na DRE, né, até chegar no lucro líquido por ação, é quanto você vai receber pela quantidade de ações que você tem. 10% de 1 trilhão, de repente, de um banco. Dá muita grana, né? Claro, ter 10% de um banco, por exemplo, você tem que ter muito dinheiro. Mas a lógica é essa. Então, pode ser que num período seja um lucro muito bom, pode ser que no outro período seja um lucro mais ou menos, pode ter prejuízo, entende? Então, vai variar de acordo com o desempenho do negócio. E fundo de investimento imobiliário tem a mesma logística, só que é voltado para investimentos em imóveis e vários outros produtos que são no mercado imobiliário. Então ele funciona como uma espécie de consórcio. Várias pessoas entram, compram cotas e dependendo do desempenho do investimento em imóveis, o lucro é distribuído aos cotistas daquele fundo. Então, quanto mais cotas tiver,
mais dinheiro você ganha e vai depender, claro, da variação do empreendimento. Por exemplo, se nós temos um fundo imobiliário que é baseado em shopping, se o shopping for muito movimentado, tiver muitas lojas ali, estiver sempre ocupado, então eu tenho uma receita de aluguel do shopping que aquele fundo investiu e que essa receita vai ser distribuída para os cotistas. Então, renda fixa está muito para empréstimo. Você empresta seu dinheiro para um banco, para alguma instituição financeira. E renda variável está muito atrelada à participação em negócios. Então, vai variar de acordo com o desempenho do negócio, certo? Então, ativos financeiros de renda fixa e renda variável, eles têm esse comportamento. É importante saber como cada um funciona para justamente você saber onde aplicar o seu dinheiro quando você estiver indo para esse patamar de investidor, principalmente no mercado financeiro, certo? Então, essa é a síntese dos ativos financeiros, tanto de renda fixa quanto de renda variável.